Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um diálogo comigo, com Sander Ascencio. Estamos transmitindo de Bebedouro, interior de São Paulo, para todo o mundo, porque nós não temos fronteiras. Estamos transmitindo através de todas as redes sociais e plataformas digitais da CWB Comunicação, também do Diálogo com Sander Ascencio, do Sander Ascencio. Se você for no YouTube ou no Facebook, em qualquer uma dessas plataformas, você poderá nos acompanhar. Eu vou lhe pedir uma gentileza. Se você quiser fazer uma pergunta hoje para o nosso entrevistado, que é o Dr. Rafael Radaeli, médico endocrinologista, se você puder, faça um comentário no Facebook, preferencialmente no Facebook da CWB Comunicação. Porque às vezes você pode estar nos acompanhando através do Sertanejão, você pode estar nos acompanhando através do Diálogo com Sander Ascencio, você pode estar nos acompanhando através do Brechó. Eu estou falando nomes de várias redes sociais que nós temos aqui. Para mim fica mais fácil se você comentar no Facebook ou no YouTube da CWB Comunicação, que eu vou conseguir ver o seu comentário de forma mais rápida e mais objetiva. São várias redes sociais e aí eu tento afunilar os comentários apenas na CWB para a gente conseguir ler, não deixar de ler nenhum comentário, nenhuma pergunta, nenhum cumprimento que de repente alguém faça aqui ao nosso entrevistado de hoje, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado por você pegar o seu precioso tempo e passar aqui junto conosco. Hoje, quinta-feira, estamos recebendo em nosso programa o amigo Dr. Rafael Radaeli. Ele é médico endocrinologista. Nessa conversa com ele, vamos conhecer um pouco sobre suas atividades profissionais que chamam atenção pela forma séria, respeitosa e cuidadosa e humanizada com que trata seus pacientes. Tema do nosso diálogo de hoje: obesidade é doença? Essa é a pergunta que nós vamos fazer para o Dr. Rafael Radaeli. Essa conversa será muito importante. Não deixem de assistir e eu explico por quê. Eu fiz esse convite ao Dr. Rafael há uma semana atrás, porque nós, jornalistas, nós que estamos na comunicação, nós temos visto, e você também que está na nossa audiência, deve estar vendo tudo que está rolando, das mais variadas técnicas e receitas que estão sendo sugeridas, até por quem não é da área da saúde, até por quem não é médico, quem não está qualificado, né? Essas receitas milagrosas aí, você que está gordinho, quer emagrecer, eu posso falar porque eu sou gordinho, né? Então, nós vamos saber hoje com o Dr. Rafael Radaeli o que ele acha disso, né? Os cuidados. A nossa preocupação como jornalista é levar a você um conteúdo que lhe informe e que te dê norte, que te dê direção, que nos dê direção para que a gente possa ter maior qualidade de vida e melhor qualidade de vida. Hoje, o pessoal fala assim, a comunicação ficou democratizada, todo mundo tem voz nas redes sociais. Eu concordo, realmente houve um avanço na comunicação, mas nem tudo que a gente vê pelo mundo da internet, pelas redes sociais, né, merece a atenção e merece ser tido como um material de oficial, né? Então, é bom sempre que a gente ouça um profissional qualificado, alguém que está preparado, que estudou para isso, que fez uma faculdade, que se preparou, como o Dr. Rafael Radaeli fez, né? Fez faculdade de medicina, depois se especializou em endocrinologista, quer dizer, não caiu de paraquedas, não é alguém que está falando de achômetro, é alguém que está falando sobre realidade da saúde do ser humano, tá certo? Diálogo comigo, com o Sander Ascencio, acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, em todas as redes sociais aqui da CWB Comunicação. Você quer ser um dos nossos patrocinadores, apoiadores culturais aqui do Diálogo, ver a sua marca, o seu trabalho, a sua empresa com grande visibilidade em todas as nossas redes sociais, enfim, também, dependendo do negócio que a gente fizer com você, e nós vamos fazer de tudo para te atender bem,
ter a sua empresa também saindo na Clube FM em 91.7 de cobertura regional e local. Nós temos um slogan aqui que não deixa de ser uma grande realidade. Fale conosco e apareça para o mundo. Nosso contato, fone WhatsApp, é o 17 992 30 89 59 e você vai falar com o Marcelo Rosa, que é o diretor comercial e o diretor proprietário aqui da CWB Comunicação. Meu amigo Dr. Rafael Radaeli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. O Dr. Rafael Radaeli é um amigo de longa data, é alguém que eu conheço a história de vida dele, da família, é alguém que está chancelado para falar do que nós vamos falar hoje. Muito obrigado, Rafa. Seja bem-vindo. Boa noite, Sander. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mais um dia que a gente coroa a nossa amizade, que começou lá no show do Zezé de Camargo e Luciano, a gente se encontrando Foi, né, Rafa? Na fila lá para poder assistir o show, para ir no camarim, que a gente se conheceu oficialmente. De lá nasceu uma boa amizade. Foi, é verdade. Honesta, de pessoas que tentam preservar o mundo de uma forma digna. O que me faz sair da minha casa para vir para cá é meu respeito e admiração pela sua pessoa, no intuito de que a gente quer fazer um mundo melhor. É recíproco, viu, Rafa? É recíproco. Então, estou aqui para a gente conversar do que você quiser, de obesidade ou de qualquer outro assunto que a sua plateia desejar, mas fica aqui minha gratidão e a certeza de que seremos honestos nesse papo de agora à noite. Muito bem, olha, eu chamo com todo respeito e carinho, não tirando nenhuma das patentes, respeito à profissão e à pessoa do Rafael. A gente desenvolveu amizade, eu falo para ele, Rafa, mas não quer dizer que... Se me chamar de Dr. Rafael aqui hoje, vai arrumar encrenca. Né? E a gente tem essa amizade, mas pessoal, carinho, respeito por ele, pela sua família, pelo seu trabalho, sempre lá em cima, né? E realmente ele falou algo interessante. Nós estávamos, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, né, estava para se apresentar aqui em Bebedouro, e nós estávamos ali no bastidor e o Rafael queria ter a oportunidade de chegar até eles. E a gente, como imprensa, tínhamos que entrevistá-los, tal, e a gente conseguiu chegar e a gente conseguiu fazer com que uma galera que queria chegar até eles chegassem também, porque nós conversamos com a produção, conversamos com eles mesmo, e ele falou, não, deixa o pessoal vir. E aí, Rafa, você encontrou, mais pessoas se encontrou com eles, foram muito receptivos. Um abraço aí ao Zezé e ao Luciano, que nós temos até vídeos gravados com eles, uma outra hora eu mostro, e eles são muito receptivos. Aquele dia foi muito legal. Na verdade, a minha esposa sabe o tanto que eu curto o Zezé de Camargo e Luciano desde a época de faculdade, desde a minha infância. Eu sempre gostei muito de música sertaneja, o Barretão tá aí. Então, é uma coisa meio endógena, mas assim, é gozado que a gente se encontrou a primeira vez lá. Foi. E o prazer, vai no meu programa, vamos, deu certo. E de lá, você já teve em outras casas aí na cidade, a gente já fez outros programas. Foi, e verdade. Sempre que sou chamado, essa semana eu demorei 3 horas para dar o sim, só pedi permissão em casa para poder vir. E tá ótimo, vamos lá. Bora lá. Rafa, olha, nós mal começamos o programa e já temos aqui comentários, eu vou ler, tá? Bom, o Kleber, nosso amigo Kleber Montresor, da CRM Gestão de Frotas, inclusive depois tem um momento aí de segurança automotiva, de dicas automotivas com o Kleber Montresor. Daqui um pouquinho a gente vai rolar esse vídeo, mas ele diz o seguinte: boa noite a todos, mais um diálogo com um assunto muito importante, principalmente em relação às nossas crianças que não praticam mais atividades físicas e só querem saber de celular. Ele está falando uma realidade. Pode falar já? Não é generalizado, né, Kleber? Mas pode falar já? Claro. Ô, Kleber, assim, ó, essa é uma discussão que eu particularmente acho interessantíssima, porque eu tenho um filho de 13 anos e acompanho como pai presente o desenvolvimento dele e levo ele na escola, levo ele no futebol, acabei de trazer ele do futebol. De uma forma geral, as taxas de obesidade, elas estão
crescendo de forma exponencial a tal ponto de que em 2040 metade da população brasileira vai ter obesidade. E se a gente não mexer na infância, que é onde começa o processo de obesidade, a gente tem uma epidemia de obesidade infantil, se a gente não mexer na estrutura de vida dessas crianças, em 2050, em 2060, nós vamos aumentar o exponencial desse problema de saúde pública. E a obesidade, ela é uma doença que está relacionada a 200 outras doenças, tendo fisiopatologia correlacionada ou diretamente relacionada. Então, isso vai gerar gastos para a saúde pública de uma forma tão grande, e tão exponencial, que vai quebrar todos os sistemas de saúde municipais, federais e estaduais. Porque a obesidade gera mais diabetes, gera mais hipertensão, gera mais infarto, gera mais AVC, gera mais gordura no fígado. Então, mexer no estilo de vida das crianças é uma coisa que não dá voto, não dá popularidade política, mas se alguém pensar a longo prazo, nós temos que revitalizar as nossas praças, deixá-las com possibilidade de atividade física para as crianças, seguras, no intuito de que essas crianças saiam de casa, do celular, para poderem brincar nas praças, coisa que a gente fazia na infância. Precisamos urgentemente valorizar o professor de educação física das escolas. Não adianta ter uma aula, 2 aulas de educação física na escola e ficar preocupado em dar história, geografia, biologia, matemática, português, e que tem que cumprir matéria, tem que cumprir caderno, tem que cumprir... precisa priorizar as coisas. Não adianta você ter criança sabendo história, geografia e qualquer outra coisa por ensino tecnológico e não conseguir correr, não conseguir ter saúde, não conseguir ter... Ter conhecimento é bom, Rafa, mas tem que ter saúde. Tem que ter saúde para poder desempenhar as coisas. Então, a gente não está cuidando das nossas crianças, e essas crianças vão ficar doentes muito cedo. O sistema público vai ter muito gasto, e está na hora, ou passou da hora. Eu não tenho a menor pretensão de ser político na vida, não sei da dinâmica pública, mas ou quem governa a gente presta atenção na conta que vai chegar, ou teremos no futuro não muito longe problemas gravíssimos de saúde, financeiro, de doenças relacionadas à obesidade, que está começando na infância. Rafa, eu vou te fazer uma pergunta do início, que é o título da nossa conversa. A obesidade é uma doença? A obesidade é doença. Já é um problema de saúde pública? Já é um problema de saúde pública. Então, assim, a gente estava conversando em off, a gente passou da ideia de que todos nós somos educados ou fomos bombardeados nos últimos anos com a história de que a obesidade era só comer menos e gastar mais energia. Não é assim. A obesidade ela é um distúrbio do tecido gorduroso, do tecido adiposo, de controle cerebral, e independe, na grande maioria das vezes, da nossa vontade. Então, eu sempre digo para as pessoas, primeiro, que a gente precisa parar de acusar as pessoas. Isso, você falou tudo. Eu ouvi muito isso durante a minha vida, assim: menino, você está comendo demais. É só parar de comer e fazer exercício que você emagrece. Não. Rafa, teve dia na minha vida, de verdade, que eu, como garoto, como criança, hoje eu tiro isso de letra, mas teve situações na minha infância, Rafa, que naquele dia eu tinha comido muito pouco. E eu sempre fui gordinho. E às vezes tomava essa bronca sem merecer. 70% a 80% do nosso peso é carga genética. Não depende da gente. Os nossos desejos por comida não são totalmente voluntários.
Nós temos vários circuitos neuronais relacionados à fome, à alimentação, ao desejo por comida, ao sistema de recompensa. Perceba que as pessoas não comem de forma igual. É verdade. E mesmo assim, você vê que as taxas de obesidade só crescem. Mas, por exemplo, vou te dizer por mim, eu trabalho o dia todo, eu chego no final do dia, eu tenho aquele padrão do eu mereço comer, que é a fome emocional, é a fome do estresse, a fome do final do dia, eu vou comer o dia inteiro. Tem gente que come no almoço e na janta aqueles pratos de pedreiro, de arroz com feijão e bife, que é aqueles pratos monstruosos que você fala assim, nossa, como você está comendo. Tem gente que fica beliscando o dia inteiro, que fica caçando comida. Tudo isso são circuitos neuronais diferentes que envolvem neurotransmissores diferentes que independem da nossa vontade. Relacionado a isso, por exemplo, eu que sou médico, eu dou plantão, eu durmo mal. O sono hoje, a gente sabe que está muito relacionado ao ganho de peso. Quem dorme mal, os hormônios que dão fome no outro dia aumentam. O estilo de vida sedentário, a menor prática de atividade física. Então o mundo conspira hoje para a gente ganhar peso, para a gente ter a doença, a obesidade. Então não é só comer menos e fazer atividade física. A dieta é importante, uma nutricionista que saiba discutir comida sem modismo, a atividade física é importante. Vou dar mais uma cutucadinha. Nutricionista é importante que saiba discutir dieta e não prescreva remédio nem hormônio sem saber o que está fazendo, porque não estudou para isso. Isso é função do endocrinologista. Isso é função do médico, não é função do nutricionista. Professor de atividade física tem que prescrever a atividade física de acordo com a capacidade da pessoa para realizar a atividade física e de acordo com o que ele estudou para mexer os músculos ou mexer a parte cardiológica sem sugerir hormônio para ganhar massa, para melhorar desempenho, que também acontece o dia inteiro na maioria das academias. E o tratamento medicamentoso hoje, ele é tão importante que a gente antes falava assim, Sandra, a gente falava assim, faz dieta e exercício e só se não der certo a gente dá remédio, porque a gente acha que vai dar certo e a gente sabe que as pessoas grande maioria das pessoas não vai normalizar o peso só com dieta e atividade física, não vai nem perder peso só com dieta e atividade física. Tamanho são as conexões hormonais e neuronais relacionadas à doença. Então, ou seja, pode ser que você morra de fazer exercício, faça dieta e não muda nada. Você vai ter saúde, mas não vai ter perda de peso. Você não vai ter perda de peso. E aí você vê, Rafa, isso quebra um paradigma, que até então, se você comer menos, se você se movimentar, você vai perder peso. Era meio que matemático isso. Exato. E aí volta a discussão, né? Para a gente dar esse spoiler inicial. Qual que é o objetivo de tratar a obesidade? O objetivo de tratar a obesidade é ficar magro? Espera aí. É voltar ao peso normal? Segura aí. Essa é uma boa pergunta que tem uma boa resposta. Então, já eu conto para vocês. Isso. Pronto. Espera aí. Temos mais participações aqui. A primeira dama da minha vida, Aparecida Lopes Ascencio. Boa noite a todos. Parabéns pela escolha do convidado. Abraço, doutor Rafael. Abraços a todos. Olha aqui, doutor Leandro Augusto Contro, nosso amigo. Boa noite, Sander, Rafael Radaeli, grandes amigos. Rafael, um excelente profissional. Ô, Leandro, abração aí. Você, Sander, deixa eu mandar... Ele faz parte do Conselho do Meio-Dia. Exatamente, eu preciso mandar um abraço para o Leandro, em nome de todo o Conselho do Meio-Dia. O Conselho do Meio-Dia, como eu já disse aqui, o ano passado é um grupo de pais que vai buscar os seus filhos no Colégio Anjo da Guarda. Você vê que eu não esqueci disso. Há pelo menos uns 3 anos a gente se reúne todo dia da meio-dia, meio-dia e meio, para buscar as nossas crianças e a gente dá palpite na vida de todo mundo lá, dá bastante risada e é um grupo de amigos que se formou. O Sidney de Souza
está assistindo aqui também. Então, assim, a gente teve sábado no baile da advocacia lá no Vila Ecne, com as respectivas esposas. A gente se divertiu pra caramba, e é um grupo de amigos que eu tenho orgulho de dizer que a gente criou de uma brincadeira, e é motivo de orgulho para mim fazer parte desse conselho hoje, tá bom? Muito bem. E esse conselho do meio-dia tá ficando famoso, hein, Rafa? Tá ficando famoso. A Leandra Carneiro Batista colocou palmas aqui. Um abraço, Leandra, Jorge. A Leandra estudou comigo em 1900 e pula. Um abraço, Lê. Vê esses dias. O Kleber Montresor diz o seguinte: a resposta do Dr. Radaeli, além de ser um alerta, é uma proposta para os vereadores da cidade criarem um projeto para melhorar a vida de toda a população das cidades. Tá aí. Ele disse, daqui um tempo, não muito tempo, já é um problema de saúde pública e isso vai pesar nos cofres, né? Sem sombra de dúvida. Já tinha que começar agora, ontem, né, Rafa? Anteontem. Lembrando que isso não dá voto, tá? Isso não dá voto. Não dá voto. Isso não é projeto para ganhar voto. Olha quem está nos acompanhando aqui, quem eu vi hoje, inclusive, veio aqui, a Marlene. Marlene, um abraço a você, um abraço na avó, que não tem cara nenhuma de vó. Vó é só apelido, né? A avó é a mamãe da Marlene, né? Que hoje aqui na CWB. Então, muito obrigado, são lá de Monte Azul Paulista. Olha, um abraço a vocês, pessoas de Deus. A Luciana Moraes Cotrim disse o seguinte: boa noite, entrevistado maravilhoso, Dr. Rafael Radaeli, grande parceiro do projeto Harmonia e Amigos na Escola, sempre um belo volume e levando as informações para todos. Sandra Ascenso, parabéns. O Sombra, que é o André, que o André não aparece quase, e Michael, um grande abraço. Obrigado, Luciana, você também. Ô Lu, um abraço para você, um abraço pro Herbert também. Esse projeto Harmonia, você sabe que eu também tenho bastante orgulho de ajudar quando eu posso, no intuito que a gente vai para as escolas aí tentar explicar um pouquinho dos hormônios para as crianças e levar exemplo para as crianças, né? A gente sempre fala que a gente vai para ser uma referência diferente, estando participando na escola. Então, obrigado por sempre me convidar, e acho muito justo, muito social, muito verdadeiro o que você e o Herbert fazem. Muito bem, Luciana Moraes Cotrim, entrevistado Dr. Rafael Radaeli, um maravilhoso voluntário. O Leandro Augusto Conto disse assim: mentira, deu risada. Explica a mentira amanhã no conselho, tá? Olha aqui, o nosso amigo Tiago Bolaina, excelente profissional da medicina, dedicado e comprometido com seus pacientes. Olha que bacana, Tiago. Tiagão, essa é verdade. Falar que eu não sou comprometido com você, não, brincadeira. Olha aqui, o Marcelo Rosa, que é o diretor proprietário aqui da CWB Comunicação, diz o seguinte: doutor, para quem toma remédios para dormir, o paciente sente falta de energia? Tem a ver com o remédio? Quem toma remédio para dormir, né? Ô Marcelo, eu vou dizer uma coisinha para você aqui. Eu disse para o Sérgio que eu gosto de responder pergunta para não ficar um negócio engessado. Dormir é um componente essencial para emagrecer. Eu durmo muito mal, para você ter uma ideia. Porque tem que fazer plantão, né, Rafa? E a grande maioria da gente tem muita informação na cabeça, né? A gente tem a questão da síndrome do pensamento acelerado. A gente abre várias caixinhas de comunicação durante o dia e nosso cérebro não desconecta. Aí o que acontece é o seguinte: para a gente dormir bem, a gente precisa desligar o celular, a gente precisa desligar a televisão, de preferência colocar uma boa música, ter uma boa alimentação, desconectar do mundo, se puder ter a esposa do lado, ter paz de espírito, ou com o filho também, e para poder relaxar e poder deixar a melatonina agir e induzir o sono. Os remédios para dormir são cada vez mais comuns e geram, sim, déficit de energia por interferirem nos mecanismos neuroquímicos do sono. Com um detalhe que é mais gravíssimo ainda, né? A gente tem alguns remédios que dão um distúrbio de comportamento, que induzem sono, né? Que são as drogas Z, que a gente fala, que é o grande exemplo do nosso dia a dia, o Zolpidem, né?
Então tem algumas pessoas, por exemplo, que tomam Zolpidem para dormir. O Zolpidem é um remédio que você tem que tomar ele na cama. E você não pode mais levantar da cama e precisa avisar a pessoa que dorme com você que você tomou um remédio para dormir. Porque as pessoas tomam Zolpidem como tomam água. Estão se criando uma geração de pessoas dependentes de Zolpidem. E algumas pessoas tomam o remédio e fazem coisas e não lembram depois. Eu tenho amigos, por exemplo, que pegaram o carro, saíram dirigindo na estrada e bateram o carro. Meu Deus. Existe mulher que tem relação sexual com o marido e não lembra. Então tem um monte de coisa que acontece com essas drogas de dormir que são... Essas drogas não são tão boazinhas assim, entendeu? Tem gente que toma 10, 12 comprimidos para dormir e não consegue dormir. Então, assim, a higiene do sono é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser feita e tem que tentar não abusar das drogas para dormir. Porque o sono é uma coisa que é também treinável, dá para ser melhorado, mas é uma parte importante do tratamento da obesidade. Você falou tudo, Rafa, sabe por quê? Nós brasileiros temos a grande maioria dos brasileiros temos a cultura, por exemplo, de assistir a televisão no quarto, televisão ligada. Não dorme. Não dorme, o brilho fica ali, você está cansado, o olho está pesado, você não consegue dormir. Você bloqueia a sua produção de melatonina e você não tem indução do sono. Não, sabe, você fica vidrado, né? Eu vou usar uma linguagem. E a tela do celular, a tela da TV, você não vai, né? Não relaxa. Que coisa, muito hein? comum. Nosso amigo Fabrício Toledo, grande abraço, Sandra, um abraço, Fabrício, seja muito bem-vindo, viu? Olha aqui, a Maria Helena Rezende Figueiredo. Mamãe está me assistindo. Olha aí. Tudo bem, mamãe? Tudo bem. Olha o que ela disse aqui, abraço apertado, Mames, acompanha, excelente pessoa e muito estudioso, sempre luz no seu caminho. CDF, né, mamãe? Olha. CDF, chama seu filho. Obrigado, viu, dona Maria Helena, muito obrigado. E o Marcelo respondeu aqui, obrigado, doutor. Pessoal... Manda mais. Rafa, daqui a pouco responder aquela pergunta que você mesmo fez, você vai ter a resposta. Mas, pessoal, é rapidinho, nós precisamos entrar com os nossos patrocinadores, é rápido. Nós vamos agora para o Momento Saúde Humanascer com a doutora Raquel Zanguetin. É rápido, é uma dica de saúde bem rápida e a gente já volta rapidinho, tá? Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Humanascer mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Olá, eu sou a Raquel Zanguetin, gestora de cuidados da Humanascer, e eu quero te contar como eu ajudo famílias como a sua. Muita gente acha que cuidar é só estar presente, mas cuidar de verdade é garantir qualidade de vida. Quando eu chego lá na casa do paciente, eu começo a identificar cada necessidade. Eu examino o pulmão, o coração, eu verifico os sinais importantes. Daí eu vou preencher, um formulário completo de todos os cuidados que ele precisa. E a partir daí, eu entrego para a família um plano detalhado, com horários, profissionais necessários e até orientações específicas, como por exemplo, uma alimentação especial para Alzheimer. Na minha gestão de cuidado, eu não apenas organizo escalas, eu previno complicações, eu evito que os pacientes passem horas e horas em filas e conecto médicos, especialistas e familiares para que todos falam a mesma língua. Porque qualidade de vida, gente, não é luxo, é direito. E é com gestão de cuidados que esse direito se torna realidade. Humanascer, gestão de cuidados que acolhe e transforma. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Humanascer mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Muito bem, muito obrigado, doutora Raquel Zanguetin, no Momento Saúde aqui no Diálogo comigo, com Sander Ascencio, na CWB Comunicação. Olha aqui, ó. O João José Mingatos, ele diz o seguinte: meu médico, excelente profissional. A Rosiane Moraes, a Rô, que é a esposa do Marcelo, né? Ela disse o seguinte aqui: excelente, doutor. Muito boa explicação, né, Rô? Realmente. Obrigado. Né? Rafa, então vamos lá. Fazer a pergunta de novo. E eu respondo. Isso mesmo responde. Vamos lá.
que é muito importante? A pergunta é, qual o objetivo do tratamento da obesidade? É normalizar o peso? Sempre que eu começo ou atendo uma pessoa nova, ou que eu não atendi recentemente, a primeira pergunta que eu faço é, quantos quilos você quer perder, pessoa ou paciente? A maioria das respostas é, eu quero perder pelo menos 30 quilos, ou pelo menos 40 quilos. E medicamente, pela doença obesidade, a resposta é, não vai acontecer tão cedo. Aí e por que E isso? você está sendo sincero. Não, eu preciso explicar porque isso vale como ciência, porque o que acontece? Você imagina, né? As pessoas... Hoje você grava um vídeo no Instagram, fala que na sua clínica você tem um tratamento personalizado e que você consegue fazer o melhor tratamento para a pessoa com o remédio tal que só a pessoa tem, na dose do remédio que só ela tem e que vai te fazer milagres. Invencionices. Na verdade, assim, isso eu chamo de aventureiro. Tá? São pessoas que estão buscando serem médicos para tratarem a doença chamada obesidade. Mas nem todos são médicos, né? Assim, nem todos são especialistas ou estudam o suficiente para entender. Então, a nossa função aqui é dizer a verdade. Então, a verdade da doença obesidade é o seguinte: a busca do tratamento não é o objetivo do tratamento não é chegar no peso normal. O objetivo do tratamento não é procurar soluções milagrosas em clínicas que vendem tratamentos protocolizados, não estudados em nenhum lugar do planeta, com remédios que manipulados ou variações de que não são nem liberados pela Anvisa por quebra de patente. Então tem toda uma dinâmica de coisas ruins acontecendo em clínicas. A gente só ouve relatos, né? Eu não conheço nenhuma clínica que faça isso, mas a gente sabe que existem pessoas que não têm especialização e algumas até que têm estudo que estão buscando tratamentos personalizados, vendendo soluções mágicas para a doença obesidade. Então, a doença obesidade, como eu disse no começo, é uma disfunção do tecido gorduroso de controle hipotalâmico. Então, todo o tratamento da obesidade, ele busca, hoje, o objetivo é que você melhore a sua qualidade de vida. Então, o que acontece? Eu falei no começo que a obesidade está relacionada a 200 outras doenças. Então, toda vez que eu faço um tratamento para obesidade, toda vez que eu perco uma quantidade de peso, o cérebro da gente, ele interpreta isso como um risco iminente de vida. Porque perder peso, na nossa evolução, ele é contraintuitivo. Porque na época que a gente morava nas cavernas, a gente não tinha comida. Todo dia e toda hora. Todo dia, toda hora. Então, quando a gente saía para comer, a gente matava um bicho, comia que nem um condenado e voltava para a caverna. Então, todos nós temos genes que estocam energia e fazer atividade física é contraintuitivo, porque eu não sei quando é que eu vou ter comida, então eu gastar energia eu vou morrer. Então, o organismo segura. O organismo segura. Então, toda vez que eu for fazer um tratamento para perda de peso, o cérebro ele interpreta isso como um risco iminente de vida e quando você perde uma quantidade de peso, ele diminui o seu gasto energético e aumenta a fome, para voltar no peso onde você estava. O que acontece? Hoje a gente preconiza... Que luta, hein, Rafa? A gente preconiza, primeiro, que as pessoas não engordem. Daí a briga com as crianças lá embaixo, lá no início da vida. Segundo, as pessoas engordando, a gente preconiza que com tratamento multiprofissional, com profissionais adequados, sem soluções milagrosas, que você perca de 5 a 10% do peso em 3 a 6 meses de tratamento.
5 a 10% do peso em 3 a 6 meses de tratamento. Isso quer dizer que se eu tenho 100 quilos, eu preciso perder de 5 a 10 quilos em 90 dias. 90, é plausível? 90 a 180 dias. Isso é meta terapêutica. Se eu fizer isso, se eu perder 5 a 10% do peso, eu diminuo o meu risco de virar diabético, eu diminuo o meu risco de ter pressão alta, eu diminuo o meu risco de ter gordura no fígado, eu melhoro minha apneia do sono e consigo dormir melhor, eu melhoro minhas dores articulares de quem tem artrose no joelho, por causa da sobrecarga, eu melhoro a dor de hérnia de disco. Então, o objetivo do tratamento não é a normalização do peso, o objetivo do tratamento é melhora das comorbidades relacionadas à obesidade através de uma perda de peso sustentável. Mas quando eu perder 10% do peso, eu não vou poder perder mais peso? Vai poder perder mais peso, mas você vai estar sabendo que o seu cérebro está tentando voltar onde você estava. Isso é da doença obesidade. Por isso que é uma doença que é crônica, é uma doença que é difícil de tratar e que não aceita soluções milagrosas, porque a complexidade da doença é muito maior do que a pretensão de uma pessoa ou de um médico fazer um protocolo próprio para tratar a doença. Existem estudos bem feitos, trabalhados, que mostram quais os remédios podem ser dados, em quais situações, nas doses estudadas e preconizadas. Quando você se submete a um tratamento, que você está fazendo uma dose de um remédio não estudado, é como se desse um avião para eu pilotar. Pode ser que dê certo, pode ser que o avião caia e você morra. Então, como o Tiago disse aqui, obesidade ou medicina exige dedicação e tratamento. Mas dedicação é estudo, não é fazer inferências próprias sobre uma doença que é tão grave, que é tão relutante, que é tão prejudicial à pessoa. Então, e que tem sua complexidade e que, pelo que eu estou entendendo, Rafa, tem as suas ramificações com outras áreas e com outras doenças naquele mesmo corpo. É isso? Só 200 outras doenças relacionadas. 200 outras. Então, às vezes, por exemplo, o Sander Ascenso, às vezes tem um pouquinho mais de peso, mas que não tem diretamente a ver com apetite, com comer mais. Eu posso estar com outro problema de saúde. Você tem uma doença chamada obesidade. E a doença chamada obesidade não é só uma doença de comida. É uma doença que é de comida. É isso que tem que desmistificar. É uma doença de comida, de atividade física, de hormônios, de dormir, de estresse, de zilhões de outras coisas. Que é muito... a história do comer menos e gastar energia é muito simplificado. Eu vou te citar um exemplo de mim mesmo. Você me permite fazer um Fica comentário? à vontade. Não tem muito a ver com o peso, mas só um exemplo. Quando eu estou bastante estressado que eu falo não é nervoso, mas na correria da vida, cheio de horário, cheio de compromisso, e vai acabar o dia e tem que cumprir aquela meta e tal. Por exemplo, nesses dias, Rafa, eu urino menos. Eu percebo que tem uma mudança no meu organismo. Quando eu relaxo, quando eu volto à normalidade, que passou a correria, parece que o organismo resolve a jogar toda a água para fora que ele não jogou durante o dia. Ou você para um pouquinho mais, toma um pouquinho mais de água, se hidrata de uma forma melhor. Pode ser. E de coisa, a percepção disso é muito variável. Eu também. Tem dia que eu não paro, não tomo água, meu xixi, em vez de ficar clarinho, fica amarelado. E fica, tudo isso é muito complicado, mas assim, medicina não é matemática. Medicina não é eu tenho a fórmula. Ou seja, cada paciente precisa ser estudado. Eu tenho a fórmula matemática própria para resolver seu problema. Eu tenho a solução, eu te vendo a solução. E isso assim, a obesidade virou negócio. Medicina virar negócio é de uma desumanidade, é de uma idiotice, que quem está fazendo isso está rasgando diploma,
e tem muito médico bem formado que está debandando para essa área, e que eu digo, que eu te disse no começo, eu não vou pagar a conta aqui, eu vou pagar minha conta com Deus. Quando eu chegar lá em cima, Deus vai falar, você entendeu sua função na Terra, você entendeu sua função de ser médico, e você não quis prejudicar as pessoas às custas do sofrimento dela. E eu durmo em paz com tranquilidade, porque eu posso errar, mas eu posso errar não enganando as pessoas, não por falta de esforço, não por dedicação, mas a medicina está virando um ramo de aventureiros que dá até medo, né? Estava te contando. Essa é a preocupação. Tem escola de medicina que você não pode mais, você não pode dar plantão entre meia-noite e 6 da manhã. É proibido, porque meia-noite e 6 da manhã você tem que ir para casa porque você não aprende nada. Você imagina? Meu Deus. Você imagina o que vai acontecer com uma pessoa recém-formada assim? Ela vai acabar, não vai fazer especialização, não vai ser médico de verdade, porque quem faz 6 anos de medicina e não tem especialização não é médico, porque não vivenciou medicina. Não vivenciou medicina. Você não atende as pessoas suficientemente entre o 5º e o 6º ano para virar médico. Então, se você não tem especialização, desculpa, mas seu nível de medicina não é adequado. E esse cara vai acabar de formar e fala, não preciso trabalhar entre meia-noite e 6, tá bom, eu vou acabar de formar, eu vou fazer um Instagram, eu vou dizer que eu tenho um protocolo próprio para tratar a obesidade, vou cobrar um dinheirão, vou me vestir de forma adequada, vou ter um discurso fácil e vou tratar a obesidade. E aí é o avião que pode cair qualquer hora, né? Então, assim, infelizmente, e não pode demorar muito não, a medicina precisa ter prova para ser médico. A medicina precisa chegar no estágio o que os advogados fazem, porque uns 80%, diria, não vai passar na prova. Porque isso é preocupante. Preocupante. Isso é preocupante. Você vê, Rafael, que eu não sou da área da medicina, eu sou da área da informação, e eu estou percebendo isso. Aquilo que vem caindo aí nas redes sociais, né? Não estou julgando o médico, se é médico, se não é, se é nutricionista, não, mesmo porque aquela pessoa ali às vezes até está se apresentando como médico, e às vezes nem médico é, né? Ou seja, talvez deveria existir um filtro, uma regulação na comunicação. Sim, eu sou a favor que exista. Eu sou a favor, tem que ter, porque hoje é muito fácil uma pessoa pegar uma câmera, um microfone e falar assim, eu sou jornalista, eu tenho o dom da palavra, e o que eu estou falando aqui é a realidade absoluta, e não é assim. E assim, você pode ser médico, ter o dom da palavra, você tem a liberdade de expressão, e você cria fake news. Você cria fake news na saúde. E assim, essa é uma discussão que é bastante pesada, mas, por exemplo, do que é a grande maioria dos textos da internet não são abastecidos por livros de medicina, ok? Eu sento... Não são bases de artigos científicos. Não são bases de artigos científicos. Então, se eu escrever um texto lá e a inteligência artificial... Entender que o meu texto é importante... Ele pega. A inteligência artificial capta aquele texto. E você digita lá, que é a inteligência artificial, você vai pegar uma informação que eu dei que não é verdadeira. Porque, porque médico de verdade estuda em livro. Médico de verdade estuda em artigo científico. Entendeu? Nós, jornalistas, quando você vai para a faculdade, para você convencer a bancada, você tem que explicar a sua tese, explicar o seu TCC, o seu trabalho, e você tem que fazer citação de artigos científicos para você referenciar o que você está falando. Isso é o correto. Se você pegar a minha gaveta da televisão na minha casa, eu tenho uma pilha assim de artigos científicos que eu tenho para ler. Eu leio pelo menos 5 por semana. Meu filho é prova, minha mulher é prova. Artigo em inglês de revista de renome, porque não adianta ler artigo ruim. Porque dedicação para o paciente ou saber estudar é o mínimo que eu tenho que fazer. Para eu não tratar a saúde do próximo, né? Do próximo de uma forma lucrativa, de uma forma sem evidência do que eu estou fazendo.
Mas assim, você acabar a faculdade, abrir um Instagram, ou você não estudar, abrir um Instagram, dizer que você tem coisa por seu poder de persuasão, ou você buscar informação na internet por uma inteligência artificial que não é do livro de medicina, vai morrer muita gente. Meu Deus. Tá vendo, pessoal? Vai morrer muita gente. Essa, Rafa, foi a minha preocupação quando a gente te convidou. Olha aqui, ó. Você conhece a Maria Salete Radaeli Rosa? Saletita! Meu querido afilhado, Saletita. Adoro te ouvir. Beijos. Beijo, Salete. Eu tô com uma prima lá em São Paulo vendo a Marina. Também me mandou uma mensagem aqui. Um beijo pra você, Marina. Legal. Minha filha, Camila Ascencio, boa noite, parabéns pelo entrevistado. Boa noite, Camila. Olha aqui, deixa eu ver quem mais está no Facebook, vamos lá. Olha, pessoal, se você, como eu disse no início do programa, as pessoas que puderem comentar no Facebook e no YouTube, prioritariamente, né, no Facebook e no YouTube, CWB Comunicação, fica mais fácil para eu ver aqui o seu comentário, tá? Vamos lá. Ó, o José Mingatos, eu li, meu médico, excelente profissional. A Rosiane, excelente doutor. Nosso amigo Henrique Soares, olha o Henrique aí, superintendente regional da Credit Suisse. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo dias atrás. Uma pessoa excepcional, Rafa. Vale a pena ser nosso amigo, viu? Obrigado, Henrique. Pessoa do bem. Boa noite, parabéns pelo trabalho e dedicação. O que diferencia é o amor ao trabalho. Foi o que ele disse aqui, tá vendo, Rafa? Ele percebeu que você tem amor ao seu trabalho. Henrique, um abração, viu, a você, sua família. Olha aqui, ele fez um comentário aqui, mas antes de eu vir para cá, eu falei com ele. Nosso amigo Mário Gomes de Oliveira Júnior, o Mário Pena Verde. Mário Pena Verde. Nosso amigo, gente boa. Com esses dias lá no posto. Foi, tem feito um trabalho excepcional na presidência da SIAB, que eu também sou diretor lá, tenho acompanhado de perto. O Mário, você sabe, ele não é Maria Risadinha, ele é um cara sério, mas é um cara bom coração, bom pai, um cara que colabora com todo mundo, ajuda todo mundo. Administrador, né? Administrador e honesto. Né? Tá aqui, ele diz o seguinte: muito bem, doutor Rafael, pelos excelentes esclarecimentos, parabéns para o Regi, seu pai, doutor Reginaldo, né? E ele diz o seguinte, um abração para vocês. Muito legal, obrigado, Mário, muito bacana. Pessoal, nós vamos agora com o momento de segurança automotiva com o nosso amigo Kleber Montresor, que inclusive está nos acompanhando com as dicas de segurança. Pessoal, olha, esses dias, não sei se vocês têm observado, vocês perceberam a quantidade de acidente automobilístico, Rafa, que tem acontecido? Tá feio. E assim, em estradas aí tidas como estradas boas, Washington Luiz, Anhanguera, né? A Bandeirantes, que você pode andar 120, mas uns acidentes perigosíssimos. E fecha tudo, né? Quando tem um acidente, aí vira aquele caos, né? Ontem mesmo eu e o André vínhamos de Pindamonhangaba, chegou aqui perto de Pirassununga, tinha um caminhão que, eu não sei, ele saiu da pista do lado de lá, cruzou o meio e bateu no barranco do lado de cá. Deu uns 30 quilômetros de congestionamento, todo mundo andando a 5 por hora. Nós ficamos parados ali umas 2 horas. Um acidente. Não dá para entender como acontece um negócio desse. Você tem hora para sair de casa, mas não tem hora para chegar no destino, né? Foi isso. Por isso que é importante cuidar do carro bonitinho, da manutenção direitinho. E olha, a coisa está ficando complicada. Vamos assistir então o momento da segurança automotiva com o nosso amigo Kleber Montresor. A gente já volta rapidinho. Dicas de segurança automotiva com Kleber Montresor. Olá pessoal, aqui é o Kleber Montresor, consultor da CRM Gestão de Frotas. Vamos dar sequência ao nosso último vídeo sobre cuidados no trânsito para os motociclistas. Vamos ao vídeo. E depois de um dia de sol como esse, no final da tarde sempre vem a temida chuva. E agora, o que muda para você, motociclista? Como se comportar com o piso molhado? Na chuva, tudo muda. O pneu adere menos e acaba ficando mais escorregadio, o que vai impactar diretamente na frenagem da moto. Vai ter que fazer frenagens mais programadas e mais sensíveis. Para o motociclista, é importante colocar roupas que protejam da chuva. Vai aliviar o desconforto.
Outro detalhe é que durante as chuvas o nosso campo de visão fica reduzido, a visibilidade é prejudicada. Tem que tomar cuidado também com as sinalizações horizontais, aquelas pinturas no solo. Quando elas estão molhadas, elas se tornam muito escorregadias. A chuva também esconde alguns perigos. Buracos na via, irregularidades ou até objetos as poças d'água podem esconder. Uma outra coisa importante é reduzir a velocidade. O excesso de velocidade, além de dificultar uma possível frenagem, ainda pode te ocasionar uma aquaplanagem, que é quando o pneu não consegue drenar a água que está ao solo e perde o contato com o solo escorregando. Desacelere. Bom, pessoal, então essa foi a última dica sobre segurança no trânsito para os motociclistas. A partir da próxima semana, aqui no Diálogo, você vai acompanhar uma série de dicas para os motoristas condutores de veículos. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima semana. Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montresor. Muito bem, nosso amigo Kleber Montresor, você que tem aí uma frota na sua empresa, seja essa frota terceirizada ou não, você precisa de uma assessoria para fazer a gestão dessa frota? Fale com o Kleber Montresor, CRM Gestão de Frotas. Uma frota bem administrada é solução para o seu negócio. Uma frota mal gerida é problema. E às vezes a má gestão de uma frota é simplesmente por falta de conhecimento. Não é por desatenção, por não ser um bom administrador. É por falta de conhecimento técnico na área. Você precisa de alguém que faça a gestão de forma consciente, econômica e segura. Fale com o nosso amigo Kleber Montresor. Aliás, ele comentou aqui, o Rafa, Dr. Rafael Adaeli, um profissional fora da curva. Quem dera todos fossem assim. Obrigado, Kleber, mas sou esforçado, só faço as coisas direitinho. Não, o que é minha obrigação. Desde quando eu conheço o Rafa e antes de eu ter amizade com ele, ele sempre deu um bom testemunho, sim. Ele, o pai dele é médico cardiologista, já me atendeu, e o Rafa é endocrinologista, eles sempre deram um testemunho assim: vamos fazer o nosso trabalho, dar um bom testemunho, fazer um atendimento humanizado. E o Rafa é isso que você está vendo aí, essa pessoa de fácil acesso, boa gente, bom coração, que sente a dor do paciente, que não reluta em qualquer dia, em qualquer hora, sabe? Se o paciente está internado, eu sei que eu sou testemunha disso, vai visitar o paciente. Já encontrei com o Rafael em hospital 2h da manhã, né? Por sorte, a gente se encontrou, foi um momento em horário difícil, eu também estava com um paciente internado, com um familiar internado lá. E aí você vê, é isso é dedicação, tá? Não desmerecendo os outros profissionais da saúde, mas o Rafa realmente é diferenciado, né? A Sandra Carboni disse o seguinte: boa noite, doutor Rafael, ótimo profissional e pessoa. Obrigado, Sandra. Muito agradecido. Bacana. Rafa, olha, a questão da obesidade é uma doença, ponto, isso ficou claro. É um problema de saúde pública. Também é uma ação que os políticos não estão entendendo, que precisa agir logo. Quem está na gestão são os políticos, quem é o governante do momento são os políticos. Precisa agir rápido, senão daqui a um tempo nós teremos uma nação de pessoas bem doentes, com, né, o problema da obesidade. Agora, o que você acha, Rafa, que levou a, como você disse, o índice, daqui a pouco 50% da população vai sofrer da doença obesidade? Por que você acha que as coisas caminharam dessa forma, estão caminhando desse jeito? Você acha que é o estilo de vida? Será que é a industrialização das comidas? O que você acha? As pessoas deixaram de comer o simples para comer o industrializado? Exato, na verdade. Está mexendo sei lá, com a genética humana, está mexendo com o metabolismo. Tudo isso, né? Mas assim, o que acontece hoje é a gente tem que ter produtividade, né? A gente tem que trabalhar o dia inteiro, todo mundo trabalhando cada vez mais para ganhar a mesma coisa, ou para ganhar menos. Porque você está inundando de profissionais mal formados em todas as áreas, diluindo o mercado, então você não paga
você busca o mais barato, não o mais competente. Isso seja no jornalismo, no dentista, no advogado, O mercado está assim. na medicina. E aí você tem que produzir cada vez mais para poder sustentar a família, se sustentar, ter seus luxos e tudo mais. E para isso você dorme menos, para isso você tem que comer rápido, para isso você não mastiga, para isso você não faz exercício. Então aí você conjuntura, engorda, e aí a indústria cria substâncias para colocar em canetinhas emagrecedoras, que na verdade são substâncias, são hormônios produzidos pelo intestino, que vão até o cérebro e bloqueiam a fome como solução para o problema. Então o mundo te engorda e a indústria cria a solução para te vender. Para te vender, porque o mundo não vai mudar. Então, assim, toda a conjuntura da doença, obesidade, está estabelecida. Mas como a indústria é a grande vilã, então eu vou ser contra a indústria. Eu pego o remédio da indústria e eu faço um tratamento meu, só personalizado, que só eu sei fazer, no intuito de que eu tenha a solução mágica para um problema que é crônico. Então, assim, toda a conjuntura da doença, obesidade, hoje está criada desde a obesidade, desde as crianças com obesidade infantil, com tempo de tela, televisão, praças sem seguranças, professor de educação física sem estímulo, com a nossa vida adulta desregrada, e a condição está propícia para tudo mudar, para tudo continuar, né? E a indústria com soluções mágicas, ou os médicos com soluções mágicas, um problema que envolve o entendimento de muitas coisas, né? Por exemplo, as empresas hoje têm que ter períodos do dia que os funcionários têm que parar de trabalhar. Você tem que ter uma ginástica laboral, parar um pouquinho, gastar um pouquinho, você ter uma alimentação adequada dentro da sua indústria, porque um problema é crônico, envolve muitas soluções, envolve muitas pessoas querendo resolver o problema. Então, assim, o mundo propicia todas essas condições para hoje, e para mudar tem que ser uma conjuntura de fatores que não vai mudar de uma hora para outra. Acho que isso piorou muito depois da pandemia, porque acho que a pandemia a gente achou que ia melhorar as coisas, mas está todo mundo trabalhando mais e 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 mais. E a saúde mental vem junto da saúde física. Então a gente vive uma conjuntura de mundo hoje que, para a grande maioria das pessoas, não é julgável, né? É uma coisa que está endógena para todo mundo. A sociedade está adoecida. E como fugir disso é uma coisa que talvez eu não tenha resposta, ou ninguém tenha resposta, mas a gente precisa amadurecer, ou precisa discutir, ou precisa melhorar o caminho. Por isso que eu brigo sempre que a gente provavelmente não vai mudar, mas a gente está estragando as crianças, a gente está estragando a próxima geração do que está vindo. Porque ou a gente cuida disso, ou o mundo só vai piorar, entendeu? Existem pais, Rafa, que a gente percebe que pela facilidade e pela rapidez e pela comodidade, preferem, na grande maioria das vezes, não fazerem comida em casa. E pegam seus filhos e levam para comer em algum lugar. Esse algum lugar, às vezes, não é uma comida saudável. Passa a ser uma comida feita em linha de produção, né? Eu não vou fazer nenhuma crítica, por exemplo, aos fast foods. É gostoso de comer. Ninguém fala que é ruim. Eu levo meu filho. Né? Mas as famílias, elas estão criando, algumas famílias, estão criando o hábito de isso ser uma rotina. E aí é preocupante, porque esse é um tipo de comida então, que Sandra, mas talvez não seja saudável a ingestão todo dia. Não é saudável a ingestão todo dia, mas a pergunta é: por que a família leva toda hora no fast food? Provavelmente o pai e a mãe estão trabalhando que nem uns condenados e não tem tempo para fazer comida em casa. E porque você precisa produzir, e se você não produzir, você vai perder seu emprego e aí você não vai nem comer no fast food. Você acha, Rafa, que a busca incessante pelo lucro pode ser uma das pilastras desse problema? E eu explico. Por exemplo,
Você lembra do início da década de 90? Falava-se muito em globalização. Rapaz, chegou uma época que eu peguei raiva dessa palavra. Porque eu trabalhava numa empresa, falava-se tanto em globalização. O que era na mente das pessoas, na grande maioria da mente das pessoas, dos gestores aqui no Brasil, a globalização? Era igualar os padrões de procedimentos, de lidar com pessoas e processos dentro das empresas, tratativas comerciais, tratativas financeiras. Nós vamos viver a globalização. Só que as pessoas se esquecem, e eu defendi essa tese e defendo até hoje, me perdoe se eu estiver errado, Rafa, não sei se você concorda comigo. As pessoas defendiam a tese de que, nós vivemos num Brasil, vou citar o nosso país, nós vivemos num Brasil que Bebedouro tem uma cultura de alimentação, de religião, de vivência. Ribeirão Preto, por exemplo, é outro, e nós estamos a 90 quilômetros. Barretos é outra, Olímpia é outra. Então, ou seja, o sul do país tem uma cultura de comida, de religião, de vestimenta, de tudo. Até questão climática muda dentro do mesmo país. Então eu digo assim, nós temos dentro do Brasil vários Brasis. Então assim, naquela época quando falavam isso, falavam assim, esse troço não dá certo. E aí muitas empresas, muitos gestores falavam isso numa arrogância, arrotava isso de uma forma tão prepotente e começaram a aplicar essa tal de globalização, tendo como foco principal fazer mais com menos. Entenda bem, é salutar a gente economizar, evitar desperdício, mas não enforcar a própria empresa. E aí eu comecei a perceber que esse processo, em alguns momentos de fluxo, estava matando a própria empresa sem o gestor perceber. Na verdade, não é que mata a própria empresa, mata os funcionários. Da própria empresa. E consequência, a empresa mata. Mas isso, na verdade, é endêmico até hoje, né? Meu Deus do céu. A grande maioria das pessoas, a obesidade gera déficit de energia. As pessoas hoje com 20, 25 anos estão chegando, eu estou cansado. O que isso tem a ver? Por que eu estou citando isso? O que isso tem a ver com a nossa conversa? Porque você diz o seguinte, a pessoa não tem tempo para parar para comer corretamente, não tem tempo para nada. A cobrança em cima para bater meta é alucinante. A coisa de doido, o camarada tem que começar mais cedo, terminar mais tarde, cada vez ganhando menos, porque a lucratividade tem que ser maior. Exato, e poucas pessoas estão enriquecendo. É homem matando homem? Poucas pessoas não enriquecendo. De forma indireta? Mas ué. É isso? É tranquilo isso. Isso é para todo mundo. Meu Deus, onde que nós vamos parar? Que fica essa reflexão. Dá umas 4h30 de conversa. Acho que a gente para por aqui porque... Olha aqui, ó. A dona Sônia Santos. Ô, dona Sônia, seja bem-vinda. Boa noite, doutor Rafael, está de parabéns. Ele é o profissional, eu sou testemunha, já me consultou e não cobrou a consulta. Olha isso, Rafa. Não estou lembrado disso, mas que bom que eu fiz isso. É a Thaís Guess, meu querido médico e amigo doutor Rafael, excelente profissional. Oi, Thaisinha. Olha que legal. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem comentário. Milene, Aparecida Lopes, e eu não tô deixando de ler nenhum comentário, tá? Pessoal, nós vamos falar agora rapidinho do Instituto Avance. Nós vamos falar da Mega Serviços Imobiliários e aí nós vamos para o nosso intervalo comercial. E na volta do nosso intervalo comercial, nós vamos para o último bloco de entrevistas, porque o Dr. Rafael, depois da nossa entrevista, tem um compromisso importante, nós não queremos atrapalhar ele, sem sombra de dúvida. É um compromisso que quem fez o convite foi a esposa e não pode falar não. Se não dá rolo. Muito bem. Então, Michael, por favor, coloca aquela arte do Instituto Avance, Instituto Educacional Avance. É uma equipe formada por profissionais altamente qualificados, com mais de 30 anos de experiência na área de educação e de gestão pública. Entre em contato através do fone WhatsApp 17 991835615. Por exemplo, são cursos EAD, tá? Cursos à distância. Nós temos aqui cursos de graduação, administração, ciências contábeis, processos gerenciais, pós-graduação, tá? Por exemplo, nós temos aqui
educação especial com ênfase em transtorno do espectro autista, educação de jovens e adultos, direitos humanos, psicologia clínica institucional, administração escolar, acreditação e auditoria hospitalar, administração de farmácia e hotelaria hospitalar, né? Gestão públicas e sociais, gestão de políticas sociais, gestão de planos de saúde e contratos hospitalares, Instituto Avance, certo? Contato 17 991 83 5615. Mega Serviços Imobiliários, Michael. A Mega Serviços Imobiliários, que inclusive tem um escritório instalado aqui nas instalações da Coworking Bebedouro, está com essa casa à venda aqui no bairro Vila Paulista. É uma casa de 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros. O quintal é grande, o terreno, a medida é 10 por 40, tá? Um terreno grande, e fala-se aí em R$290 mil, mas tem um chorinho. Você que está assistindo nosso programa, se falar que assistiu aqui no Diálogo e entrar em contato com a Mega Serviços Imobiliários, com certeza você fará um bom negócio, através do 17 99125 8557, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo. Quem banca tudo isso que você está vendo, né? Tecnologia funcionando, energia elétrica, prédio, ter condição de receber bem os nossos entrevistados aqui, graças a Deus, e aos nossos patrocinadores e à nossa equipe, Michael, Andrezinho, Marcelo. Nós estamos aqui fazendo uma união de esforços para levar até você bons conteúdos. Sai daí não, rapidinho, aí a gente já volta depois do nosso intervalo para o bloco final, nesse papo bem interessante com o Dr. Rafael Radaelli. Eu vou te dar uma dica: se você tiver alguma pergunta para fazer, vai lá no Facebook ou no YouTube, faz agora, durante o intervalo, dá tempo de eu ler, tá? CWB Comunicação, faz lá no Facebook ou no YouTube, e aí eu leio a sua pergunta. Valeu? Rapidinho, a gente está de volta, não sai daí não. Novembro Especial Aciado, da saúde do homem, da Black Friday, da continuidade da campanha Essa Moto é Minha, em parceria com a Iguatemi FM, Massa FM e Sim Comércio, do acolhimento de novos associados com desconto de 50% nas 3 primeiras mensalidades. Promoção Novembro Especial Aciabe, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Tem empresário de Bebedouro que já garantiu sua vaga e vai descobrir com clareza como ter resultados na sua empresa. E dia 10/11 começa aqui em Bebedouro a próxima turma do Desafio Empreendedor. Quer sentir essa mudança dentro da sua empresa também? Então clique no botão, garanta sua vaga e vamos trazer transformação para sua empresa. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Mesmo.
Pessoal, deixa eu lembrar você, amanhã, sexta-feira, amanhã quem vai estar? Mais um episódio do videocast Direito Sem Dúvida para falar sobre inteligência artificial. O que isso tem a ver com direito? Tudo. Tem a ver tudo. O que o Rafael falou agora há pouco aqui, você vai lá, pega uma informação com a inteligência artificial e nem sempre aquilo que a inteligência artificial está te entregando é a real verdade. Tá certo? Então amanhã assista aqui nas redes sociais e plataformas digitais da CWB Comunicação, o programa Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos, tá certo? Doutor Rafael Radaeli, estamos indo aí para o bloco final do nosso programa e qual seria, Rafael, o seu conselho para quem está nos acompanhando, né? Quem assistiu toda a sua entrevista, que esteve atento ao nosso chamado, ao nosso alerta, dizer a você que está nos assistindo, pessoal, nós não estamos falando mal de ninguém, de nenhum profissional, não é isso. Em todas as áreas existem, na sua grande maioria, os profissionais são louváveis, têm nosso respeito, nosso carinho, nossa consideração, mas também em todas as áreas tem aqueles que são profissionais, mas não levam com tanto profissionalismo assim. E existem aqueles que nem profissionais da área são e ficam vendendo soluções milagrosas, invencionistas e tal. E essa foi a nossa preocupação como jornalista em trazer o nosso amigo Rafael Radaeli, alguém que eu conheço, que é sério, para falar sobre esse problema que hoje ele já disse, obesidade é uma doença e é um problema já de saúde pública no nosso país, se não no mundo, né, Rafa? No mundo, né? No mundo. Sandra, na verdade é assim, nos últimos 10 anos, como eu estava falando, o conceito de obesidade mudou muito, né? E assim, o tratamento da obesidade, as canetas, que não são emagrecedoras, que na verdade são hormônios intestinais que são colocados nessas canetas. Por que tem que ser na barriga essa aplicação? Na verdade, existe esses hormônios por via oral. Também tem muito estudo disso. Você tem um comprimido disponível e vão chegar vários aí. Então, assim, nos próximos anos nós vamos ter muito remédio para tratar a obesidade. Há muito remédio para tratar a obesidade, porque a gente está falando de uma indústria lucrativa. Mas a gente, se o pessoal que assistiu o diálogo hoje tem que sair com o conceito do seguinte: a obesidade mata, a obesidade é doença, a obesidade está relacionada a pelo menos 20 outras doenças. E as pessoas, a indústria busca lucro, mas os estudos são tão evidentes, são tão bem desenhados, são tão científicos, que nas doses estudadas, não a dose que eu quero fazer, dose estudada. Existem estudos, por exemplo, que diminuem o risco de você ter um problema no coração se você tomar as canetinhas, as substâncias que fazem parte do tratamento da obesidade. Existem estudos que mostram que essas substâncias diminuem o risco de dar problema, elas tratam a esteatose hepática, elas tratam a gordura no fígado. Essas canetinhas, elas geram perda de peso e tratam a apneia obstrutiva do sono. Então, as canetas, as substâncias presentes nas canetas, elas são parte integrante do tratamento, que geram benefícios de saúde. Sim, estudos provam isso, mas geram benefícios de saúde em doses estudadas e preconizadas e fabricadas pela indústria que investe zilhão de dinheiro para poder fazer esses estudos e comprovarem esses benefícios. Então, o tratamento da obesidade, ela foge da questão estética. O tratamento da obesidade hoje é diminuir o risco de você morrer de doenças relacionadas à obesidade. Então, para isso você... Não é como objetivo principal
o emagrecimento. O emagrecimento, não. Mas sim minimizar Já os problemas em decorrência da obesidade. Então, mas as pessoas estão entendendo errado. Não é ficar magro para ficar bonitinho, para ficar com o corpinho esbelto. O objetivo do tratamento da obesidade é tratar a doença e as complicações relacionadas à doença. Tanto que a definição de obesidade hoje envolve obrigatoriamente um aumento da gordura abdominal. Então, antes a gente fazia o diagnóstico só pelo IMC, você pegava o peso pela altura e fazia, olha, isso é o que é obesidade, isso aqui não é obesidade, mas o IMC você pode pegar aqueles caras fortões, e eles vão ter IMC altos e eles não são obesos. Então, você precisa... Ele tem mais massa, tem mais músculo. Então, você precisa ver o tamanho da circunferência da barriga para saber se ele tem gordura relacionada na barriga, que é a gordura que mata, que deposita no coração, que deposita no fígado, que deposita no rim, que obstrui a via aérea e você não consegue dormir e tudo mais. Então, é uma doença que foge da questão estética. A doença obesidade é diferente do querer emagrecer. São duas coisas completamente distintas. E os tratamentos hoje têm um enorme benefício de saúde. Não é só, eu estou gastando dinheiro à toa. Não, você está investindo na sua saúde. Desde que você use a dose certa e estudada. E a dose certa e estudada, o médico tem que abrir o estudo, o artigo e ler. Grande parte dos médicos não lê nada, não estuda nada. E ele prescreve isso como, Rafa? Desoreiada. Conhece desoreiada? Sim, meu Deus. Então, assim, eu prescrevo a dose que eu quero, a dose que eu acho, porque não estuda, porque não vai na aula, porque não abre o caderno, porque não coisa. Então, assim, eu não sou dono da verdade, não quero ser dono da verdade, mas procurem pessoas que não mostrem o antes e o depois no Instagram de um paciente, que isso é falta de ética. É verdade, está expondo a pessoa e a pessoa se coloca essa exposição. Não gravem consulta de médico com paciente e para contar coisa no Instagram, isso é fora do código de ética médica. Que não façam publicidade de remédio X ou Y mais Z falando que a caneta X é melhor que a caneta Y, que é melhor que a caneta Z. Isso não é função de rede social. Medicina se faz em consultório, não se faz em rede social fazendo propaganda de remédio. Médico que vai para a rede social e fala sobre remédio X ou X mais Y... Infringe o código de ética? Está rasgando. Da medicina? Está rasgando o código de ética. Está rasgando o código de ética. O código de ética, Rafa, para os médicos, vocês médicos, é uma sugestão ou é uma imposição? Ou se ele ferir o código de ética, ele pode sofrer punição? Poder sofrer punição pode, mas assim, o grande problema é você fazer um juramento e rasgar o código de ética o dia inteiro, né? Com rede social. Eu acho que o maior erro é com você mesmo. É com você mesmo, entendeu? Então, assim, enfim. Temos comentários aqui, ó. A Gislaine Vilela diz o seguinte: grande endócrino profissional super atualizado. Obrigado, Gislaine. Meu amigo Cássio Santos, casado com a minha irmã Solange, diz o seguinte: manda um abraço pro corintiano. Sim, senhor, confere a informação. Vai, Corinthians, tá ruim, mas tá bom. Vamos fazer o quê? Tá bom. Muito bem. É isso aí. Rafa, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que você queria dizer que eu não perguntei? Não, Sandra, eu acho que a conversa foi boa. Na verdade, assim, só que a gente tenta falar numa linguagem bem acessível. Acessível, né? Que as pessoas entendam. A gente é bombardeado de informação o dia inteiro. Eu tento, dentro das minhas possibilidades, das minhas redes sociais, responder as perguntas de forma ética e calma e cuidadosa, mas eu brinco sempre que a gente trabalha demais, que não tem tempo de ficar fazendo muito rede social, mas o mundo moderno exige que você tenha presença em redes sociais. Então, de vez em quando, eu saio do meu casulo, venho te visitar, aproveito a sua credibilidade e deixo gravado a credibilidade é sua. Deixo gravado as minhas opiniões para quem quiser ouvir.
E quem acreditar na boa e velha medicina, na medicina raiz, na endocrinologia raiz, e que mais encontros que nem esse se repitam sempre no futuro breve, aí que a gente tem temas e temas e temas para discutir. Mas acho que o recado de hoje está dado. Quem gostou vai disseminar a informação, quem não assistiu vai pegar nas redes sociais aí e assistir também. Rafa, o endócrino, veja se eu faço a leitura correta. O médico endocrinologista, ele cuida, na verdade, do funcionamento biológico de todo o organismo. Sim. Não só da questão de peso, gordura aqui, ali ou lá, ou coração, ou cérebro, ou pressão arterial, mas a gente entende de que ele fica como se fosse um vigilante do bom funcionamento do organismo. A minha leitura está correta? Sim, na verdade, quando a gente faz medicina de todas as áreas, a gente pensa sempre nisso, né? A gente não pode ser médico de uma via só, de uma experiência só, mas a gente tem que fazer o que a gente é estudado, é especializado para fazer e contar com boas... Você não consegue fazer o seu jornalismo sozinho em todas as áreas. Você precisa ter... Você precisa ter uma rede de apoio. Como é que eu ia contar um fato desse aqui hoje sem alguém especializado? Então, assim, a gente cuida com outras pessoas e a gente sempre quer fazer uma medicina bem feita. E a medicina bem feita é cuidar das pessoas sem pensar no lucro. Medicina não é negócio, não devia ser negócio. Medicina não O médico precisa e merece ganhar o seu dinheiro, mas em decorrência do trabalho. A medicina é um sacerdócio, não é um negócio. Eu não acho que medicina seja sacerdócio. Eu discordo dessa frase porque aí talvez acham que a gente precisa trabalhar de graça. Não, a gente não tem que trabalhar de graça. Sim. Mas o intuito da medicina não é lesar financeiramente as pessoas. O intuito da medicina não é criar soluções mirabolantes para coisas. A medicina é muito maior do que qualquer pessoa. O jornalismo é muito maior do que qualquer jornalista. A medicina é muito maior do que qualquer médico. É verdade. Então, ou a gente respeita as coisas, ou nós vamos para a banalização final da medicina. Nós vamos virar a várzea, nós vamos para um caminho sem volta, vamos dizer assim. Rafa, você poderia ser jornalista também, porque bom comunicador você é. Ô, Sandra, mas lembra que a gente, eu até comentei isso, uma vez a gente falou de a gente tentar fazer um programa junto, que a gente não conseguiu, mas eu nunca faria um programa sendo médico, não sendo como um jornalista do lado. Você vai lembrar que a primeira coisa que eu falei para você foi: você vai estar comigo, né? Porque eu não sou jornalista. Porque se você me der um microfone, eu até falo, mas jornalista eu não sou. Então tem um monte de gente fazendo coisa na medicina que não é estudado para fazer na medicina. É verdade. Então, ou a gente respeita os nossos estudos, ou a sociedade vai caminhar para um nível de boçalidade, de ignorância, que é melhor ficar quieto, fechar a porta, sair, nascer outra vez, porque não tem volta. É isso. Olha aqui, ó. A Salete Radaeli Rosa disse o seguinte: excelente, parabéns, doutor. Madrinha não pode, né? Olha, mas eu sempre digo o seguinte: você quer conhecer como essa pessoa é verdade isso. Comece analisando ela pela família, depois pelos vizinhos, pelo seu rol de convívio. Porque tem gente, Rafa, que é um sucesso publicamente e é um fracasso para com os seus, né? E aí deixa de ser um ser humano interessante, alguém que realmente tenha reais valores. Então, meu amigo, é o convívio que você tem com a sua família. As pessoas amam você a partir do seu ninho. Graças a Deus, né? Eu tenho uma família abençoada, graças a Deus. Não tem que reclamar, não. Rafa, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer você pela disponibilidade. Obrigado. Olha, eu sei que você é temente a Deus, você tem fé em Deus. Eu rogo a Deus que continue te dando nós todos sabedoria, carisma, que você continue sendo esse bom ser humano. Antes de ser um excelente médico, você é um bom ser humano. Amém. É uma pessoa que respeita as outras pessoas. Você é uma pessoa que teria todo o direito, mas é desprovido de qualquer... assim, você não tem nenhum luxo, você é uma pessoa desprovida de apego à matéria. Graças você é uma pessoa que e é querido por isso, pelos seus amigos, pelos seus pacientes, por ser o Dr. Rafael Radaeli, uma pessoa especial
diferente, uma pessoa abençoada. Então, que eu desejo a você, Dr. Rafael Radaeli, aquilo que você leva aos seus pacientes. Desejo a você saúde, paz, bênção, paz, prosperidade a você, a sua esposa, seus filhos e a toda a sua família, cada vez mais, porque você merece. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Um abraço para a sua família também. E até a próxima. Tá bom? Valeu. Maravilha. Pessoal, hoje nós estivemos aqui conversando, nessa câmera aqui, hoje nós estivemos aqui conversando com o Dr. Rafael Radaeli, médico endocrinologista, que atende aqui em Bebedouro, é um sucesso, é uma pessoa do bem, e nós tivemos hoje uma aula. Então, gente, que a partir de agora, aqueles que tiveram acesso a essa informação, como nós tivemos aqui, que a gente possa repensar com relação à nossa saúde e os cuidados. Olha, gente, cuidado com essas fórmulas milagrosas, cuidado com invencionices, cuidado com profissionais que se apresentam como isso, como aquilo. Vai certificar se realmente aquele profissional tem formação. Olha, eu vou falar agora como profissional da área da comunicação. Tem muita gente se apresentando na comunicação, até como jornalista, e não é jornalista. Tem muita gente se apresentando como profissional da saúde e não é profissional da saúde. Tem gente se apresentando nas redes sociais como profissional do direito e não é profissional do direito. Então, faça uma pesquisa, investigue um pouco mais, vá um pouquinho mais além. Não compre o primeiro produto que te apresentarem, né? Estou falando de uma linguagem aí paralela, mas tomem bastante cuidado, porque um passo em falso, um produto que de repente a gente compre na boa intenção, a gente, olha, eu quero perder peso, melhorar minha saúde, melhorar minha vida, a gente pode estar comprando um verdadeiro veneno, e em vez disso nos trazer saúde, pode nos trazer a morte. Desculpa a sinceridade, mas eu acho que a minha linha de raciocínio é a mais acertada possível, né? Claro, nós somos donos da razão, mas como profissional da comunicação, cabe a mim como jornalista trazer esses assuntos, esses assuntos em debate, para que a gente pelo menos provoque a reflexão, para que as pessoas parem para pensar assim, peraí, eu preciso prestar mais atenção, será que isso, né? O Rafael falou de fake news, existem fake news até na área da saúde, assim como existem em todas as outras áreas. Gente, saúde não é brincadeira, saúde é vida, e olha, até onde eu sei, por enquanto nós temos o direito a apenas uma vida nesse mundo, nessa terra e nesse plano. Vamos cuidar direitinho, né? Cuidar direitinho, é isso aí. Michael, obrigado. Temos mais alguma coisa, André? Próximo entrevistado, muito bem, André. Vou receber aqui o nosso amigo Marcelo Martins. Ele é presidente do Sindicato dos Bancários, com sede em Barretos. E nós vamos bater um papo sobre o financeiro. Vamos ver o que está acontecendo, né? O que os bancários acham dessa bagunça que está o tarifaço. Vamos ver. É alguém que está convivendo no meio, que está lidando com dinheiro, que está lidando com o mercado financeiro. Pode ficar umas 3 horas no programa já. E o Marcelo é um cara legal, uma pessoa inteligente, pessoa do bem. E na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui. A doutora Jaci Sabina Matos disse aqui, adorei a entrevista. Você viu ela aqui, a hora que você chegou, a doutora Sabina. A Marlene disse o seguinte, ótima entrevista e respostas claras, parabéns. Eu falei para você, Marlene, que você não podia perder essa entrevista. O doutor Rafael Radaeli é realmente espetacular. E a minha esposa colocou palmas. Pessoal, sempre quando a gente termina as nossas transmissões, termina o nosso programa, eu digo o seguinte, olha, eu faço assim, ó, e digo o seguinte, cuide de quem você ama. Mas eu tenho um último recadinho para você. Você que se sintoniza em 91.7, a partir de amanhã, segunda-feira, você vai começar a ouvir uma chamada, né, com a minha voz rolando várias vezes durante a grade de programação da Clube FM 91.7, fazendo um convite para que você venha todas as quintas-feiras nas redes sociais da CWB Comunicação assistir, acompanhar o diálogo, sempre de uma forma bem interessante e com conteúdos relevantes. Então, se por um acaso você estiver lá no rádio do seu carro, trabalhando, ouvindo a 91.7, que é a Clube FM, e me ouvir, pode ter certeza, é um convite especial, muito especial para você e para sua família. Quinta-feira que vem nós temos um encontro marcado, diálogo comigo, com Sander Ascencio, aqui na CWB Comunicação. Tenham um excelente final de semana, que vocês tenham a proteção e as bênçãos de Deus,
E aproveitem bem o final de semana, com consciência, com cuidado no trânsito, cuidando bem da sua saúde e cada vez mais a gente estando atento. Tudo aquilo que a gente tem recebido de informação, né? Essa carga de informação, a gente precisa ter bom senso e filtrar, porque a gente pode até ter acesso a boas oportunidades, mas a gente pode estar caindo numa fria. Abração, fiquem com Deus. Tem empresário de bebedouro que já garantiu sua vaga e vai descobrir com clareza como ter resultados na sua empresa. E dia 10/11 começa aqui em Bebedouro a próxima turma do Desafio Empreendedor. Quer sentir essa mudança dentro da sua empresa também? Então clique no botão, garanta a sua vaga e vamos trazer transformação para a sua empresa. Novembro Especial Aciado, da saúde do homem, da Black Friday, da continuidade da campanha Essa Moto é Minha, em parceria com a Iguatemi FM, Massa FM e Sim Comércio, do acolhimento de novos associados com desconto de 50% nas 3 primeiras mensalidades. Promoção Novembro Especial ASEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando!